professor Chocolate Brás, especialista em políticas educativas, que está connosco hoje pela primeira vez. Bom dia. Bom dia, Alves. Permitam-me que lhes trates pelo nome para que seja um pouco mais fácil a minha interação. Quero agradecer pelo convite que me foi feito e estender a saudação àqueles que nos ouvem. Permite-me só umas duas notas muito rápidas nessa minha fala introdutória. Eu queria fazer uma nota de tributo e outra de encorajamento. A nota de tributo se dirige ao professor Coronel Bernardo, que é um professor angolano da escola pública que tem feito um esforço enorme na conscientização das crianças para a luta dos seus direitos, nomeadamente direito à alimentação escolar, às melhores condições infraestruturais, à carteira nas escolas, e que por via desta luta eles têm estado a sofrer algumas retaliações nos últimos tempos. Então, a minha responsabilidade social e consciência de classe me obriga a prestar-lhe este tributo, dizer-lhe que nós temos acompanhado o seu trabalho e temos certeza de que não é um trabalho vão. E a nota de encorajamento seria para o INARES, que introduziu muito recentemente o sistema de qualidade em educação através da avaliação dos cursos, um processo que politicamente tem estado a criar algumas vertigens, então vale encorajar o INARES a seguir nesta direção. Obrigado. Muito obrigado, Miguel Filho, professor, um dos fundadores do Simprof, hoje na academia e na investigação. Bom dia e bem-vindo de volta à MFM, também pouco mais de um ano depois. Bom dia, Alves, e agradecemos o convite, não é? É sempre uma honra quando somos convidados para participar de um debate com este tema que nunca se vai acabar, não é? E a todos os ouvintes que estão lá do outro lado também, espero que possamos responder à vossa expectativa. Muito bem, e já que está com a palavra, é mesmo consigo que vamos começar esta segunda parte do programa. A qualidade do ensino. Quais são, para si, os aspectos mais relevantes sobre a qualidade do ensino em Angola? Uma pergunta difícil, porque quando se fala de qualidade do ensino, sabemos que é mensurável, pode ser. No entanto, o momento que estamos a viver agora, e isto já vem há algum tempo, fica difícil, não é? Fica difícil nós encontrarmos pontos positivos. E seria mesmo assim, em poucas palavras, é muito difícil porque a situação é Mas nós preocupante. queremos muitas palavras mesmo. O ensino em Angola tem qualidade? Numa escala de 0 a 10, bem, de quantos forma pontos geral, daria? de forma geral, eu daria 4. No entanto, temos instituições em Angola que já estão a fazer a diferença, não é? E por isso é que não as podemos colocar no mesmo saco de desorganização em que está mergulhado o sistema de ensino de forma geral. Então, quais são os principais males, na sua opinião, que enfermam o sistema de ensino em Angola, de um modo geral? Primeiro, o nepotismo. O nepotismo, e eu começaria mesmo porque o ensino vulgarizou-se e sabemos que em qualquer país do mundo a educação é o setor que merece a maior preocupação e não é qualquer cidadão que é colocado como ministro da Educação, ministro do Ensino Superior, pelo simples facto de ter uma licenciatura ou um doutoramento. Não é? Por isso é que quem atende ao setor da educação como ministro em todos os países são figuras de reconhecido valor, experiência e, portanto, uma idoneidade no seu todo. Nós cá não. Nós cá primamos, pelo que temos estado a observar, colocam-se ministros em certos setores, fundamentalmente os da educação, que têm uma licenciatura, um doutoramento, mas que não têm experiência na área. Não é? Por isso é que vivemos as situações, os momentos mais vergonhosos da história desse país, em minha opinião, quando se nomeou com os últimos ministros da educação, fundamentalmente, que têm estado a ser nomeados. E eu falo isso porque sou professor há mais de 40 anos e 31, portanto eu conheço o ensino não universitário e o ensino universitário, onde estou há mais de 30 anos. E, por exemplo, nunca concordei, nunca consegui entender
não é, que os últimos ministros da educação chegassem a ocupar aquele lugar. Os Como também, últimos, incluindo a atual ministra. Incluindo. E conheço bem a minha colega Luísa Grelo, conhecemos-nos, não é? E tenho que ser, se eu amo o país, eu tenho que ser frontal e não tenho que falar com o coração, tenho que falar com a cabeça. E também sou professor universitário há mais de 30 anos e não conheço, não é, a atual ministra do ensino superior. Então, são situações, não é que, porque eu conheço, eu vivo, eu fiz no ensino superior. Não é pessoal, não vê currículo não é pessoal, não vou reprová-la, o tempo que está lá ainda é pouco para podermos ajuizar, mas a universidade é como no exército. Quem é general, quem chega a general, todo mundo conhece. Quem é general de 3 estrelas, quem chega a chefe de Estado-Maior, por exemplo, das Forças Armadas, quem chega a comandante-geral da polícia, até o sargento conhece. E isso é importante. No ensino superior se deve respeitar isso. Porque o ensino superior chega-se àquele posto através de um caminho. Este caminho chama-se Estatuto da Carreira Docente. Não chega reitor quem é doutor pelo simples facto de ser doutor ou que exerce na universidade há 10 anos, por exemplo. Não é o suficiente. Muito bem. Cláudia Matoso é professora de álgebra linear e geometria analítica. Pergunta básica. Quais são os principais males que enfermam o sistema de ensino em Angola? Temos muitos males e falar da qualidade do ensino, não vou simplesmente focar no ensino universitário por fazer parte... Eu até gostaria de começar sempre pelo ensino primário. O próprio Miguel Filho tem alguma especialidade nesta matéria também. Exatamente isso. Começando pelo ensino primário, vamos começar. E repare que temos um único sistema de ensino, mas este sistema de ensino temos o setor privado e temos o setor público. E acredito que isso já foi frisado aqui. No setor público utiliza-se um tipo de livro. E no setor privado temos um kit de livros da Plural, totalmente diferente. Se o ensino é único no país, por que temos 2 tipos de livros diferentes? E repare, os livros que se usa, que é o livro da reforma, acredito eu, que se usa nas escolas públicas, pobre. É muito pobre, está cheio de erros ortográficos, erros de cálculos, e já os livros da Plural, o kit de livros da Plural é totalmente diferente. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto são os programas. Temos que pensar nos programas. Repare, no ensino primário até o 2º ciclo, para o Ministério da Educação, os meninos, por exemplo, no currículo, temos que os meninos começam a ter aulas de inglês a partir da 7ª classe. No ensino privado, existem escolas que têm do seu currículo desde a 1ª classe. Por que esta diferença? Alguns podem ter um melhor ensino e outros um pior ensino. Não estamos aqui a dizer que o setor público tem que decidir uma coisa e o setor privado tem que decidir outra coisa. Se existe um ministério de tutela, então esse ministério tem que mostrar, não é, o padrão. E as escolas públicas ou privadas devem seguir este padrão. Nós já tivemos aqui um caso caricato de uma professora do ensino geral, portanto, do ensino público, que disse que por nada desse mundo poria os filhos numa escola pública. Ela era professora do ensino geral, e creio que ainda é, e paralelamente à profissão, professora, era agente de uma marca de refrigerantes, onde ia buscar o dinheiro para pagar as propinas das filhas numa escola privada. Portanto, professor do ensino geral não confia aquela escola para a educação dos seus próprios filhos. Isto é um drama que vivemos nesse país. Chocolate Brás, a mesma pergunta. Quais são as piores doenças do ensino em Angola? Esta pergunta é muito interessante, né? Falar de doenças em educação. Primeiro, eu gostava de responder começando pela noção de classe e de responsabilidade social.
E eu coloco isso justamente pelo exemplo que colocou desta professora. O que é que eu penso? Eu penso que se nós desistirmos da escola pública, estaremos a cometer o maior erro que se pode cometer num país. Nós devemos todos ter consciência de classe, que a educação, conforme disse aqui, suponho que o presidente do MEIA, faz parte da luta de classes, há conflitos de interesses, há interesses de ordem política, econômica, social e outra, que colocou também aqui o Dr. Carlos de Rosário. Então, há um conjunto de elementos que inseram o debate sobre educação, que se nós admitirmos a possibilidade de encarar no privado a melhor via para a educação, estaremos a entregar o futuro das pessoas angolanas na mão do mercado. E a privatização da educação é dos problemas mais discutidos ao nível das políticas educacionais à escala global. E nós devemos analisar isso de forma séria, porque Angola, nos últimos anos, a partir de 2017 para cá, tem sido um bom aprendiz das políticas neoliberais. Isto por quê? Porque a capacidade de gestão política e processual ao nível do próprio governo tem muito peso. Muitos apontam, e eu vou tentar explicar o que eu estou a tentar dizer, muitos apontam uma capacidade negocial muito forte de Eduardo dos Santos no que se referia às agências multinacionais. Ou seja, o Banco Mundial, o FMI... Está-se a referir a multilaterais, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional. Esses organismos internacionais, o FMI, o Banco Mundial, a Unicef, a Unesco e outros, não é? Sempre tentaram impor uma agenda pública em Angola. Isto porque por causa da política de financiamento. Eles não apenas dão o financiamento, como dão a sua expertise, transportam as suas políticas. O que acontecia no consulado do José dos Santos durante um bom tempo é que Angola tinha uma capacidade de negociação diferenciada. Até porque Angola piscava tanto para esses organismos multilaterais quanto para a China. Então, mas quer dizer que naquela altura, por essa razão, a qualidade do ensino era superior ao que é atualmente? Não, eu quero chegar num ponto para estabelecer as diferenças. O que eu estou a dizer é o seguinte. Com o presidente José dos Santos, a capacidade negocial de Angola, em termos de impor estratégias políticas para os setores fundamentais, era diferenciada. Com o presidente João Lourenço, há maior deficiência na capacidade política de discussão dessas agendas. E com isso, o que é que vai acontecendo? Há um reforço muito grande do papel desses organismos internacionais na educação em Angola, e com isso, o fator da privatização aumentou. Se nós formos a olhar para os números, vamos olhar, por exemplo, para a educação pré-escolar, que tem perto de 1.200 instituições de creches e jardins de infância, somente 117 são públicas, ou seja, grande parte da rede é suportada por agentes privados. Isto não é uma questão que acontece por mera vontade, é uma indução que é feita... Mas é uma imposição do FMI? Isso não existe. Não existe. Carlos, eu posso ler aqui uma coisa do Unicef. Carlos, não existe o que você está a dizer. Vocês não me deixam Carlos terminar. Rosado, temos que ter calma. O facto de não concordarmos... Não é verdade o que está a dizer. O fundo, olha, o Unicef diz o seguinte: definir como prioridade a alocação progressiva do orçamento de educação para 15% no médio prazo. É isso que o Unicef diz, mas, não Carlos, é o que o Brás está a dizer. Mas o Brás foi convidado para dizer o que ele quer dizer. Claro, mesmo. e eu também Então estou só a contestar, que é para as pessoas saberem o que é que efetivamente se passa. Siga aqui o exemplo do Não é Vítor verdade, Barbosa. Brás. O Vítor Barbosa toma nota para falar depois. A pergunta que eu estava a colocar ao Chocolate Brás é: isto quer dizer, pelo facto de, alegadamente, o consulado anterior do presidente José Eduardo dos Santos ter revelado alguma maior capacidade de negociação com as organizações multilaterais, designadamente FMI e Banco Mundial, quer dizer que naquela altura a qualidade do ensino era melhor e que as causas reais da degradação da educação em Angola se devem ao FMI e ao Banco Mundial? É isso que está a querer dizer? O que eu estou a querer dizer, e vou agradecer que me permitam sempre dizer um pouco mais, porque eu não faço uma análise simplista. Eu não venho ao programa fazer uma análise simplista. Eu fiquei 4 anos a fazer uma tese de doutoramento, a estudar a influência desses organismos, e quero buscar nessa influência uma base para depois justificar o que eu quero defender. Em todo o debate eu vou defender a ideia de que o que está a acontecer na educação em Angola é resultante do fato de Angola ser um Estado frágil, com problemas de ordem política, econômica, sobretudo, e que corroem o social de tal modo que a decisão e a estratégia política não ajuda a agenda da educação. E isso não é uma pauta só do país, é uma pauta que é influenciada pelas disputas de poder. Eu estou a dizer que o conceito de educação que eu estou a adotar é de uma luta de classes,
onde a classe dominante, quando com incapacidades ou outras, tem muito peso. Muito se levantou aqui no primeiro período que eu acompanhei enquanto vinha, o papel que tem eventualmente a ministra da Educação nesse processo. E é importante que se levante isso, por quê? Porque em estados autoritários competitivos, como é o caso de Angola, onde não há democracia firme, onde a democracia está em construção, onde há vertigens socioeconômicas, o que é que sucede? Quem está na gestão do processo tem muito a dizer sobre a orientação política estratégica que vai ser feita. Mas, isso quer dizer... Chocolate de Brás, vamos tentar entendermos todos. O FMI, Fundo Monetário Internacional, ou o Banco Mundial, ou o Unicef, ou o Unesco, estão presentes em todo o mundo. Eles estão presentes aqui na vizinha Namíbia, estão presentes em Cabo Verde, estão presentes nas Ilhas Maurícias, que têm níveis de educação de longe superiores aos nossos. Portanto, eu quero tentar perceber, e não podemos perder de vista, que estamos num debate. Éramos 5, agora somos 8, e temos de ser... telegráficos, sim. Não, telegráficos, temos de ser assertivos, né? Porque a sua tese levou 4 anos, o programa só tem 3 horas, e agora falta apenas 1 hora. Sim, portanto, vamos só dar um ponto de ordem ao Miguel Filho, que ele quer, acho, complementar algo que o Brás está a dizer. Eu penso que o nosso problema na educação é de consciência, fundamentalmente de consciência, porque essas organizações internacionais, eu estive numa reunião com o Banco Mundial, não é? Quando representei uma organização, onde tivemos muitos representantes de países africanos. E o Banco Mundial disse o seguinte: de todos que vão falar, todos não podem falar, vão falar 4, mas destes 4, nós sugerimos que fale um representante do Botsuana e outro do Ghana. Por quê? Porque todos nós, não, que as exigências têm sido muitas, que colocam condições que não são possíveis de serem alcançadas. E eles disseram, sim, Botsuana e Ghana também são países africanos. E eles estão aqui, e podem dizer, se não tem Estado... O que é que tem Estado a cumprir, não é, com as exigências dessas organizações internacionais. Portanto, exigências financeiras no cumprimento dos programas. Então, o nosso problema é que eu digo, é de consciência. Não se pode aceitar, não é? Eu estudei na Europa e lembro de um caso de um candidato, de um indivíduo que foi sugerido para ocupar um cargo ministerial e disseram-lhe, olha, tu tens que deixar este negócio se quiseres ser... Porque não podes fazer negócio na área que tu vais... dirigir. Claro, é elementar, é um conflito de interesse básico. Mas eu vou só voltar ao Brás, mesmo para concluir, porque a pergunta nuclear que eu coloquei é quais são as grandes doenças da educação e as causas. Não é? A sua elaboração inicial é que nos confundiu de alguma forma, porque percebemos ou ficámos com a impressão de que estava a imputar a responsabilidade ao Banco Mundial, ao FMI. Eu terei me explicado mal, ou talvez a estratégia que eu utilizei para começar a abordagem não foi a mais assertiva. Os problemas... Essa estratégia é um pouco parecida com o discurso do Executivo. Na última mensagem sobre o Estado da Nação, o Presidente da República apontou como causas fundamentais dos descalabros da governação como sendo fatores adversos da conjuntura internacional. Nós nunca temos culpa dos nossos próprios problemas. Esta é a impressão com que ficamos da sua elaboração. Mas eu falava da capacidade negocial, da consciência de classe, justamente para chamar o nosso lugar no debate. Então vamos pegar na deixa do Miguel Filho. Nós temos uma Ministra de Educação que é proprietário de colégios. Isto é culpa do FMI? Não. Em momento algum eu tentei colocar culpa no FMI. Eu tentei estabelecer uma baliza que mostrasse os nossos limites na análise sobre o processo. E eu compreendo perfeitamente que isso é uma questão que exige mais tempo de debate. Os principais problemas, e agora vou ser um pouco mais direto para tentar gerir melhor o meu tempo, os principais problemas na educação em Angola estão há muitos identificados pela produção científica de pessoas angolanas, inclusive. Eu falo, por exemplo, dos professores Isaac Pacha, Alberto Nguluve, Felipe Zau, o padre André Velangaba, o falecido professor Laúnio de Vieira. Então, colocaram os principais problemas da educação. São, nomeadamente, 4. Problema de financiamento, problema de análise política, estratégica, problema da formação de professores e problema das infraestruturas. Em relação ao problema
da análise política. Há uma capacidade instalada no Ministério da Educação e do Ensino Superior para suportarem um sistema nacional de educação conforme se quer colocar. Quando eu digo capacidade instalada, é que ao nível do Ministério da Educação e do Ensino Superior há muita dificuldade de compreender as políticas, as balizas de orientação no setor da educação. Quando eu falo da questão do financiamento, é que Angola, e isso o professor Carlos Rosado com certeza saberá melhor do que eu, Angola tem um sistema de financiamento que se fundamenta apenas no Orçamento Geral do Estado. Ao contrário, já que o professor Filho utilizou exemplos aqui muito próximos, ao contrário, por exemplo, de Moçambique, que fora do Orçamento Geral do Estado tem financiamento por via das doações e de outros organismos que participam nesse processo. O que me parece que deve existir no contexto de Angola é um financiamento claro para a educação que integre tanto as receitas do Orçamento Geral do Estado, cuja qualidade da despesa deve ser melhorada. Depois, a questão das infraestruturas. Angola não tem uma política de escola. Portanto, o que é isso escola em Angola? O conceito Aliás, de escola... aqui o governo nem fala em escolas, o governo fala em salas de aulas, fala em paredes. Eu ia chegar aí que nós, quando falamos de escola, falamos fundamentalmente de sala de aula, do edifício como um todo. Mas nos esquecemos que a escola não é só isso. A escola tem estruturas adjacentes, estruturas pedagógicas e tudo mais, desportivas, recreativas. E a última questão que coloquei como problema é a questão da formação de professores. A partir de 1975, ao se lançar aquela campanha Quem não sabe, aprende, e quem sabe poder se ensinar, entraram para o setor da educação pessoas que não tendo formação didático-pedagógica, desde com conhecimento elementar, pudessem ensinar. E nós estamos lembrados que em 75... Mas como essas pessoas já estão reformadas, não é? Não. Eu estou a falar... Repare, se nós analisarmos assim de forma simplista, não, ficaram reformados e acabou o problema. Não, há um ciclo vicioso de inserção de pessoas na sala de aula que não têm formação didático-pedagógica. E isso tem que ver com o contexto socio-histórico. Educação tem a ver com o contexto socio-histórico e político. Então, essa análise não pode ser, não, ficaram reformados e pronto. Não. É que o ciclo de influência que criou leva a que hoje até tenhamos isso. Recentemente, dados de 2020 e 2023 demonstravam que mais de 28% das pessoas que entram nas salas de aula em Angola não têm qualquer tipo de formação didático-pedagógica. Eu estou a utilizar a palavra de propósito, de pessoas, não estou a dizer professores, porque para mim, professor tem que ter formação acadêmica, profissional, ética, moral, tal sorte que o Francisco não tem que se preocupar com professores que violentam os alunos. Porque o exame psicológico, psicotécnico, é um complemento, mas a formação do professor pode dar lugar a isso. Eu penso que inicialmente seriam essas 4 coisas que eu queria. Eu só quero deixar bem claro que eu não estou a tirar as culpas dos organismos internacionais, estou a tentar mostrar a influência que esses organismos têm e a nossa incapacidade de análise política, de pleiteamento pela educação, que tem sido, de facto, um problema nos últimos anos. Quando diz nossa incapacidade do nosso governo. Justamente isso. Cláudia Matoso. E vou pegar aqui um ponto que o Chocolate tocou, que são as infraestruturas, que contribuem muito também para a má qualidade do ensino. Imagine, temos alunos que têm disciplina de biologia, disciplina de química, nem sequer um laboratório existe. Nem sequer um laboratório existe. E se formos para outros organismos mais acima, como, por exemplo, universidades ou instituições de ensino superior, também, se existe laboratório... Aliás, foi encerrada, não é, a Faculdade de Medicina da Agostinho Neto, não é? Não admite pessoal, pelo menos pelos próximos 2, 3 anos, por falta dessas infraestruturas básicas. Mas, Cláudia Matoso, eu quero mesmo insistir... Não sou. Não sou o quê? Não só por causa das infraestruturas básicas. Sim, por falta de mais o quê? Isso podemos... Vou deixar a Cláudia terminar. É que eu sou gestor de tempo. Exato. Cláudia, então continua. Deixa aqui terminar. É importante que, para além de ter o professor aí em sala de aula, mostrar aquele aspecto teórico, o aluno, para além da imaginação, tem que vivenciar aquilo que é a ciência. E o vivenciar são as práticas do laboratório. Existem laboratórios que estão todos montados, mas não existe pessoal capacitado para trabalhar no laboratório. Existem laboratórios totalmente equipados, mas que faltam reagentes, por exemplo. O aluno não consegue entender como é que acontece, por exemplo, as reações químicas. Tudo passa por uma imaginação, por cursos de enfermagem.
enfermagem, o aluno passa pela imaginação, não sabe exatamente como funciona, como é que e aí acabamos por lançar pessoal por mercado de trabalho sem sequer uma experiência. E há um outro fator estágios. Mas vamos falar disso. Mas, Carlos, desculpa, estou mesmo a poupar não, a resguardar para o fim. Meus senhores, com 3 académicos aqui, sobretudo com o Chocolate, que está fresco, chegou quarta-feira do Brasil, onde concluiu o seu doutoramento. O ensino primário, porque os senhores saberão melhor do que eu, até porque é a vossa especialidade, que se não formarmos bem as crianças no ensino primário, podemos ter os melhores laboratórios no secundário ou no universitário, não teremos bons quadros. Eu estava à espera que os doutores Miguel Filho, Chocolate Brás e também Cláudia Matoso falassem um bocadinho disso, com a questão do ensino fundamental, a base. Peço desculpa, né, por tomar a palavra. A questão do ensino primário em Angola, da educação pré-escolar, os problemas que enfermam esses dois subsistemas, o ensino pré-escolar e o ensino primário, não fogem muito dos outros. Mas a grande questão que se coloca é como é que nós, pessoas angolanas, olhamos para a educação como um compromisso sociopolítico do Estado, não na esfera do governo. Aqui levantou-se também na primeira hora do debate a questão se a educação era uma política de Estado ou uma política de governo. É que se nós não definirmos a educação como uma política de Estado, se nós não sermos capazes de aprovar um plano nacional de educação de longo prazo, que estabeleça, por exemplo, que condições as escolas precisam ter, se nós não conseguimos estabelecer um custo aluno-qualidade. Quando eu falei da política de financiamento, eu defendo um custo aluno-qualidade. É preciso pensar por aluno. Quanto se deve investir por aluno do ensino primário, por aluno do ensino pré-escolar, para que ele tenha os conhecimentos básicos, para que ele consiga produzir alguma coisa de científico, para que ele tenha uma análise. Porque mesmo o debate sobre a qualidade, o que se faz em Angola é um debate ligado a números. E esse é o vício que nós temos de produzir dados estatísticos e pensar que, ao termos falado, temos feito. O que sucede no nosso contexto é que nós não temos uma qualidade de educação socialmente referenciada. O que seria isso? Qual é a expectativa da sociedade em relação ao papel da escola? O papel da escola, qual é a função social da escola? Porque a questão da formação... O Brás tocou numa questão importante. Qual a expectativa da sociedade em relação à escola? Será que nas políticas vigentes em curso no país, que nós aqui na primeira hora dissemos que estamos mais em presença de políticas do governo para a sociedade do que políticas públicas, já que a sociedade não participa efetivamente na elaboração dessas políticas, será que, na sua opinião, Chocolate Brás, o governo tem interesse em saber qual a expectativa da sociedade antes de elaborar os planos que está a implementar? Não, categoricamente não. Porque em Angola houve um processo de desconstrução e de desinvestimento em educação. Esse processo vai se dar nos últimos anos. Eu tentei explicar isso no princípio, mas levei muito tempo. A educação era vista como um direito constitucional inanelável da pessoa angolana, quando se lança o Sistema Nacional de Ensino após 1975. Com a reforma de Estado em 91 e 92, com a entrada do setor privado para o oferecimento da educação, esse direito inalienável sofreu alterações. Recentemente, com a alteração da lei de base em 2016 e 2020, introduziram-se, por exemplo, prestações de mensalidades, aumento das taxas e emolumentos, justamente em consequência dessas políticas neoliberais, cuja influência não queremos falar aqui desses organismos, porque vai levar a um debate que vai precisar mais tempo. E isso significou o quê? Uma privatização crescente da educação. A privatização ela se dá, quer em termos da oferta da educação, o número de colégios, o número de instituições privadas, quer em termos da gestão do currículo, por isso é que tem os livros da Plural e os livros que não são da Plural. Ela se dá também por meio da decisão política, por isso é que se vão tomando decisões para aumentar propinas, para mudar estratégias de avaliação do mercado. Ou seja, há um conjunto de coisas que a análise simplista não nos permite ver, que tem influência desde a educação pré-escolar. Eu vou citar só dois casos muito simples da educação pré-escolar. O custo da educação pré-escolar em Angola hoje, para o público, não está abaixo de 30 mil kwanzas, ou 40 mil kwanzas. Por aluno?
público, o público, custo qualidade aluno público, ou seja, nessas creches que são da responsabilidade do Ministério da Educação e anteriormente do MINARS. Quando nós vamos para o setor privado, o custo mensal não está abaixo de 100 mil kwanzas. Isso são valores moderados. Tem que ver com um estudo que eu e Isaac Paz fizemos sobre a política de educação infantil em Angola, mapeamos todas as creches que existem nesse país e conseguimos perceber isso. Um segundo exemplo acoplado a isso. A política de educação de infância é prejudicada pela dificuldade de se colocar em prática 3 documentos estratégicos da criança. A Convenção sobre os Direitos da Criança, que é um documento global, os 11 compromissos da criança, que é um documento nacional, e as políticas que vão sendo geridas pelo Ministério da Educação e o anterior MINAS, que não combinam. Portanto, estamos diante de isso que eu estou a chamar de incapacidade política, incapacidade de gestão processual, que leva a que, porque tudo nós estamos a analisar, se tem carteira, se não tem manual, é consequente dessa conjuntura política. Mas essa incapacidade não é consequência de alguma falta de vontade política? É, com certeza que é, porque não falta saber, não faltam bases para isso. Nós não estamos a discutir uma coisa nova. Nós não estamos a inventar a roda sobre o que deve ser educação primária ou educação secundária. Só que nós estamos num país onde as pessoas que têm algum saber, as pessoas que fazem uma análise desapaixonada, não têm tempo, não têm espaço. E as pessoas cujos interesses políticos estão muito mais ligados ao poder são privilegiados. Nós temos gente na educação que não tem noção conceitual. O que é educação? Porque educação não pode ser vista como um processo pedagógico apenas, é um processo político, social. Nós estamos a construir o ser humano histórico, estamos a definir a pessoa angolana para os próximos 100 anos. Mas isso é desde a independência, era o homem, qual era o slogan do MPLA do homem? Estamos a construir Construímos o homem novo. Pois, mas qual é o problema? Isso não é conceito. Meus senhores. O nosso problema é a aplicação. O nosso problema não é conceito. Eu disse que eu sou, infelizmente, tenho a responsabilidade de gerir o tempo. Meus senhores, temos menos de 50 minutos pela frente. 2 minutos para cada um de nós, nesta perspectiva, as causas da fraca qualidade do ensino, do modo geral, em Angola. O Carlos estava a pleitear comigo porque queria falar. Carlos, tens 2 minutos. O que é que queres dizer nesse particular? O que eu quero dizer são coisas muito simples. O tema agora é o quê? Como é que é? É a qualidade da educação. A qualidade da educação. Ou do ensino. Pois, há um estudo, agora são dessas organizações internacionais, é do Banco Mundial, agora já não sei. Esteja à vontade. Enfim, estou obviamente a brincar. Por exemplo, o Brás falou da China. A China emprestou-nos tanto dinheiro, eu não vejo a China emprestar dinheiro para a educação. Quer dizer, não vejo, está a entender? Esta coisa das doações. Sim, mas a culpa é da China. Angola não pode. Nós não temos que depender das doações internacionais. Nós temos dinheiro suficiente internamente para gastar. Um país que gasta 3 mil, 4 mil milhões de dólares a subsidiar combustíveis vai pedir doações a alguém. Eu não doava. Vou doar dinheiro a Angola para a educação porquê? Se andamos a torrar dinheiro nos subsídios, eu peço desculpa, mas eu apaixono-me por estas coisas e sobretudo pela educação. Aproveita os e pergunto, seus 2 como minutos. é que nós vamos pedir dinheiro a alguém se nós gastamos 4 mil milhões de dólares, torramos 4 mil milhões de dólares, queimamos 4 mil milhões de dólares a gastar no subsídio aos combustíveis? Foi publicada a Conta Geral do Estado. Sabes quanto é que vem lá? Sabes qual é quanto é que o contrabando de combustíveis que eles avaliam? 46 milhões de litros de combustíveis de contrabando. É como é que se diz, a Conta Geral do Estado diz. Mas esta coisa da aprendizagem, o Banco Mundial tem um estudo sobre capital humano. E este estudo faz, enfim, uma das coisas é avaliar a aprendizagem. E tens uma nota de 300 a 625. Sabes qual é que é a nota a nossa nota em Angola? 326. Sabes qual é que é a nota, por exemplo, na América do Norte? 522. Sabes qual é que é a nota na África subsaariana? 373. Portanto, não é preciso. Todas estas coisas é conhecido. Financiamento. Aqui o Brás dizia que isto é um direito constitucional. O Presidente da República, quando abriu o ano letivo em 2018, já disse isso. Disse que era um direito constitucional. E como era um direito constitucional, nós precisávamos de todas as forças para resolver o problema. Precisávamos, em particular, dos professores. Precisávamos de financiamento. E sabe o que é que ele disse a propósito do financiamento? Sabes que o Orçamento Geral do Estado, quando há eleições, a discussão é adiada. Portanto, quando o Presidente da República chegou em 2018
como ele tomou posse em 2017, a discussão foi até março. E sabes o que é que o Presidente da República na altura disse? Nós temos flexibilidade para, na especialidade, discutirmos a alocação de verbas e a priorização das verbas. Portanto, citaste o Zau, não é? Filipe Zau. O Filipe Zau, que é especialista em educação, embora também escreva umas letras para as músicas, foi convidado e é ministro de quê? Do ambiente, do turismo, da cultura. E depois tiraram-lhe o ambiente, e depois tiraram-lhe o turismo, e está na cultura porque escreve umas canções. Quando o Filipe Zau, porque nós sabemos, devia ser provavelmente ministro da Educação, porque é uma pessoa com um conhecimento ao nível da educação. E portanto, e agora vamos atribuir as culpas aos neoliberais, ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional e à Unesco, que nos fazem recomendações neste particular, o Brás já nos esclareceu que a visão dele não é culpar os neoliberais. É que nós não podemos culpar-nos. Os culpados do que acontece aqui em Angola somos nós. Quem é que faz laboratórios que não têm pessoas? Quem é que faz laboratórios que não têm reagentes? São os chineses, atenção ao tempo. são os portugueses, são... Um minuto, Carlos, vamos com calma. Amílcar, faz favor. Essa nossa mentalidade de que os neoliberais é o seguinte, eu vou falar de outra coisa. Tens de dar exemplo. Capital humano. Tens da casa, tens de dar exemplo. O capital humano, há uma coisa... Mas um minuto sobre o capital humano. Que é o número... O capital humano mede... O que é que depende do capital humano? De que é que dependemos nós? Dependemos de educação e dependemos de saúde. São as coisas que nos fazem ter produtividade, ser bons, estudar bem, etc. E, mais uma vez, o Banco Mundial faz também um estudo sobre isso. E diz, uma criança que nasce hoje em Angola, quando chegar aos 18 anos, só vai ter 36% do seu potencial. Isto diz tudo sobre o assunto. E a culpa não é de ninguém. A culpa é nossa. Armando, por favor, vamos tentar respeitar todos os 2 minutos. Também gostava aqui de fazer o reparo de que realmente a culpa não é dos organismos multilaterais, né? Mas desculpa só. Permita-me só. Vamos com calma. Esta questão está ultrapassada. Calma, meu caro. Calma. O Chocolate Brás, na insistência das minhas perguntas, já clarificou que em momento algum ele quis culpabilizar o FMI. Apenas foi o introito que ele arranjou para falar da nossa evolução daquele socialismo que nunca foi socialismo para esse capitalismo que, como disse o Teixeira, é selvagem. Portanto, a palavra culpa vai ficar proibida porque o Brás não quis culpar o FMI, não foi isso que ele quis dizer. Foi assim que nós entendemos. Vou eliminar o termo culpa só para dizer de quem é a responsabilidade. Pronto. Que a Unesco recomenda que os orçamentos de educação dos países deve ser pelo menos no mínimo 15% até 20%. Por isso, para clarificar essa parte. Já falamos sobre isso. E então, como é isso, a responsabilidade é toda nossa. E volto aqui. A pergunta inicial, o que é que nós necessitamos para que a nossa educação tenha qualidade? Na verdade, a Constituição garante que a educação seja um direito. A própria lei do sistema de base, na verdade, também garante isto. Os instrumentos estão lá. Estão lá, obrigatório. O que nós precisamos, de forma objetiva, em Angola é preciso restaurar a questão, implementar a educação pré-escolar de forma obrigatória. De forma obrigatória, até nas zonas rurais, com as suas especificidades. Acabar com a sobrelotação, sobretudo no ensino primário. Infelizmente, em Angola, onde há mais sobrelotação é no ensino primário. Infelizmente, assim nós chegamos. Depois, vamos com o conceito de escola. Qual é o conceito da escola em Angola? O conceito da escola que o próprio Ministério adotou, basta termos 7 salas de aulas, é uma escola. Não pode. A escola tem de ser um local com salas de aulas suficientes, com equipamento técnico, com áreas desportivas, zonas de apoio, casas de banho, enfim, isso é que é uma escola. E funcional. Depois, é preciso ter os equipamentos, os laboratórios funcionais. Assim estamos a ter uma escola com qualidade a partir do ponto de vista técnico. Depois, como é que ela vai funcionar? Termino. Como é que ela vai funcionar? Professores de qualidade. Nós em Angola temos um problema grave que é a formação de formadores. O que é que formam os ICEDs? Vai que os ICEDs, eu já falei muitas vezes disso. Os ICEDs do Lubango, de Benguela e tal, por outro. Quais são os professores que formam? Em Luanda, não há nenhum sítio onde é formado um professor de geografia. Em Benguela,
formam professores de geografia. Se fores no Bengo, não se formam professores de química. Quais são os professores que dão aulas de química nas escolas, na área das ciências? São professores formados na faculdade de ciência que não conseguiram emprego noutro sítio e obrigatoriamente entram para o sistema. Portanto, não são professores, são pessoas que se formaram em química. Vamos respeitar o facto de darem aulas, não de respeitar os nossos colegas, são professores. Podia se resolver com outra questão. É a agregação pedagógica obrigatória e não os seminários que são dados nas escolas no período intersemestrais. Para terminar, a formação contínua dos professores. O professor Miguel Filho está há 40 anos no sistema. Nós temos muita gente do tempo do professor Miguel Filho que formaram-se, por exemplo, em química, em física, em matemática, nunca recebeu um refrescamento ou uma formação pós-graduada. É obrigatório que uma educação que se preze, que tenha qualidade, o professor receba formação contínua a nível de pós-graduação. Não estou a falar da pós-graduação necessariamente estrito sensu, que é a nível de mestrado ou doutoramento, mas pode receber a lato sensu, a nível da formação profissionalizante permanente. Aí sim podemos aspirar a que a escola tenha alguma qualidade. Assim, em resumo, é isso que me ocorre. Miguel Filho, já que o Amílcar D'Armando falou de si, a questão do ensino fundamental, eu insisti muito nisso porque eu sabia de vós mesmo, de pessoas como o Miguel Filho, especialistas como o Miguel Filho, que o problema está na base. Eu penso que tudo passa, como disse antes, da consciência das pessoas que estão à frente, os gestores. Por quê? Porque a educação e os gestores induziram, ou mais propriamente os governantes, induziram a gestão de forma muito mais politicamente e partidarizada. Eu tenho dito que a educação não deve ser... O estado da educação em que se encontra neste momento já é urgente que não seja um partido a definir as políticas. Tem que haver uma agenda de consenso. Em que formato? Vamos ser mais realistas. Estamos em 2024. De que forma essa agenda nacional ou esse consenso pode ser apurado para que haja políticas públicas de educação de médio e longo prazo? Tem-se dito que o estado em que se encontra hoje a educação, onde na universidade nós temos estudantes que não sabem ler, que escrevem muitíssimo mal, e isso, quando sabemos que até 1980, onde estávamos ainda a beber, tínhamos a beber da herança da gestão da educação colonial, quem fizesse a 4ª classe teria um nível e conhecimentos, não é, superiores a muitos que estão na universidade. Sim, então, mas qual é o formato para apurarmos os consensos e termos políticas públicas eficazes de médio e longo prazo? Porque as políticas não têm que ser feitas vendo os interesses político-partidários. Tem que se ver o país. Os exemplos que se deram aqui, não é? Que a Cláudia disse que no privado é um livro e no público é outro. Por quê? Porque isso resulta da mercantilização a que foi votado o ensino de forma geral. Porque eu vejo que o governo demitiu-se das suas responsabilidades no ensino público. Não se pode entender. O Alves Fernando, que conhece a periferia, para não dizer mesmo as zonas rurais aqui que circundam Luanda, não há escolas públicas. Mais de 500 comunas em Angola. Não existem escolas públicas novas construídas. E vamos aqui muito, não é nos guetos. Chega aqui a Zona Verde, não é? Que é uma zona onde tem residência muitos governantes. E não existe, e é um bairro muitíssimo grande, o Alves o conhece, não existe uma única escola pública. Isso é exonerar-se do ensino. O que é que induz isso? A que não vamos investir no ensino público para que possamos construir colégios, não é? E beneficiar, é o que o Teixeira disse, o sistema de classes. Então, é grave, e eu digo que o que se está a estragar hoje, estragar no verdadeiro sentido da palavra, porque há professores que estão nas salas de aulas ou há docentes que estão em salas de aulas que não é o problema de agregação pedagógica, não têm conhecimento suficiente. E isto está na primária, porque já não falo de creche, porque as creches não é que estejam abolidas. Quem é que estão nessas creches? Não estão especialistas? Não.
Eu conheço uma creche na Zona Verde, onde quem recebe as crianças é a senhora de limpeza, que é analfabeta. Então, isso está até na universidade. Todo mundo agora quer ser professor universitário. Dá-se um ponto de ordem, é mesmo ponto de ordem ao Brás. Chocolate, estava a levantar a mão, não é? Sim, eu queria dar um subsídio rápido. Mas rápido quer dizer mas é rápido. 60 segundos mesmo. Rápido a duas questões. Primeiro é sobre a questão da formação de professores, se é especializada ou não. Daquilo que eu vejo, da leitura que faço, dos contactos de educação comparada que eu faço, os países não formam professor de química, ou professor de geografia, ou professor de biologia. Os países formam um químico, formam um biólogo, formam um matemático, que depois vão para a Escola Superior de Formação de Professores por um período de 2 anos em formação sequencial, aprendem metodologias, fazem um estágio e vão para as escolas. Este é o modelo standard que está sendo utilizado e devo assumir aqui que Angola já introduziu este modelo, está acontecendo nos ICEDs, na Escola de Magistério Mútuo de Jaquevela. Ainda que esteja a acontecer de forma inicial, a formação sequencial. E a segunda notinha é em relação ao que nós precisamos para termos uma política nacional de educação. Nós precisávamos, por via do Ministério da Educação, Ministério do Ensino Superior, dos parceiros sociais, convocar um Conselho Nacional de Educação. Em 2018, experimentou-se um Encontro Nacional de Educação, o professor Vítor está aqui, tomou parte desse evento, mas a iniciativa acabou-se. O que era essencial era convocar-se uma Comissão Nacional de Educação que envolvesse todos os parceiros sociais destes 2 ministérios, que envolvessem os professores, os pais em carreira de educação e começassem desde a base a pensar, primeiro, conceito de educação, metas e indicadores para a educação para um período mínimo de 25 anos. Não, eu não gosto muito dessa ideia de pensar a educação para a perspectiva do capital humano, porque ela é mercadológica. Ou seja, a questão é se a escola deve formar bem um cidadão ou formar para o mercado de trabalho. Então, para um plano nacional de educação, nós precisávamos isso primeiro. Era só um ponto de ordem mesmo, um ponto de ordem, se permitir. É só para dizer aqui que realmente existe a formação especializada. Um engenheiro químico não é formado para dar aulas. Um especialista que forma-se em química... Sim, mas é que o está a dizer isso. Não, o Brás disse... Não, o Brás disse... O engenheiro químico depois... Não existe a formação especializada. Aqui em Portugal, muito próximo, existe a formação especializada. Por exemplo, eu vou falar de outro país, que é um exemplo, que é um modelo. Em Cuba, por exemplo, o engenheiro... Quem dá aulas ao engenheiro químico é um licenciado em construção civil. Sim, por exemplo, opinião, a formação especializada é fundamental. Qual seria a opção, na sua opinião, para Angola? A melhor opção para Angola? A formação especializada é necessária. Nós temos de ter um professor primário, um especialista em educação primária para estar na creche, um professor de química para estar à frente de um estudante. Mas, sabe por que eu insisto consigo nesta questão? Nós somos um país com as múltiplas dificuldades que temos. Né? Nós temos falta de tudo. Temos falta de serralheiros, de pedreiros. Você quer fazer uma obra em casa? Mas temos Ferraris aqui, temos não sei lá das quantas... Só um minuto. Só um minuto. Nós não fabricamos Ferraris, felizmente. Alguns angolanos endinheirados compram Ferraris. Este não é o nosso problema por enquanto. A pergunta que eu também não vejo Ferraris andando nas ruas de Luanda. Há outros carros topos de gama. O que eu quero perguntar ao Amílcar de Armando e os convidados aqui é, com tanta carências de quadros, qual seria o modelo ideal? Seria aquele de que falou o Brás, pegar no engenheiro químico e dar-lhe agregação pedagógica para ser um bom professor, ou apostar na formação de base de um químico para ser apenas professor? Mas eu já respondo rápido. Eu já respondo muito rapidamente. Sabe qual é a situação que nós temos hoje em Angola? Nós temos engenheiros químicos a dar aulas de maneira forçada. Tão logo aparece um emprego da Zona Angola, ele abandona logo. Isso é uma realidade que nós não sabemos. Pronto, então nós temos de colocar na escola alguém que tem vocação e tem formação adequada para estar lá na escola. Esse deve ser o princípio. Foi um ponto de ordem. Em cima de um ponto de ordem, vamos devolver a palavra ao Miguel Filho. O tempo não perdoa. Vamos ser mesmo muito telegráficos, por favor. Agora tenho perdido o fio, mas pronto. Não perca o fio. Eu lhe perguntei. E posso fazer um ponto de ordem? Não, já não. São 3. Coitado do nosso professor Miguel Filho. É assim. Coitado de mim, que estou a sofrer calado. Mas o Teixeira também está a sofrer calado, o Joaquim Jaime também, a Cláudia Matoso também. Vamos sofrer, vamos partilhar. Nas cadeias disso, como é que eles se tratam? Com sofredores. São companheiros de sofrimento. Somos todos de Cabinda do Cunene
com sofredores. Mas agora preferem estar na cadeia do que cá fora, não é? Lá, pelo menos, há comida, embora precária. Mas, Miguel Filho, seria um modelo, e o Brás deu alguns subsídios, do Conselho Nacional realizado em 2018, que não teve sequência, para a definição de políticas públicas eficazes, realistas. Qual seria o modelo? É o pensamento do Brás. Pois. Sim, mas este pensamento do Brás tinha que ser mais realista e pensando o país. O que é que tem estado a acontecer? Esses conselhos consultivos que se realizam... Não é conselho Não, é um exemplo. É um exemplo que estou a dar. Quem são os convidados? São amigos. As suas críticas são afastadas. Claro. E isso já mutila o objetivo. Se o que você quer é valências de pessoas, não tem que ser os seus amigos ou só o seu staff. Portanto, é mais ou menos nessa ótica. Por exemplo, aqui a gestão tem sido de improvisação total. Vejamos o exame que o Ministério da Educação realizou, o exame nacional, onde houve 85% de reprovação. Nos países que têm o ensino, a educação como prioridade, a ministra estaria na rua. Porque aí é o Ministério que foi reprovado. Não se pode aceitar, não se podem avaliar os estudantes quando nós sabemos que existem assimetrias garrafais, não é, entre portanto, a nossa sociedade está entre as várias geografias. Sim. O estudante que tem aulas no Rivungo... Não. As assimetrias estão aqui em Luanda. Nós temos em Luanda colégios, não estou a falar de universidades, cuja propina está acima de $1.000 e colégios que são 2.000 kwanzas mês. Sim, mas já que tocou no exame nacional, Miguel Filho, de que forma, na sua opinião, tendo em conta todas estas assimetrias, de que forma deveria ser elaborado e conduzido o exame nacional? Neste momento, Angola não está em condições de realizar exames nacionais. Pare só por aí. Alguém dos académicos ou especialistas de educação aqui presentes, Cláudia Matoso, acha que o exame nacional é prematuro, é precipitado ou, de alguma forma, devemos começar a ir acertando caminhando? Devemos ir acertando caminhando, porque os exames nacionais que existem hoje, nem todos os alunos participam. Por exemplo, seleciona-se uma quantidade específica de alunos para fazer os exames nacionais e outros não participam. O que é que a gente quer medir com isso? Uns fazem, outros não fazem. Quais são as respostas que eu vou obter desses exames nacionais? Então, deve-se trabalhar com rigor nesses exames nacionais e aqui temos vários especialistas que podem dar o seu contributo e assim fazermos o país. Até para conheceres as assimetrias. Exatamente. Não é? Se me permite, para conhecer as assimetrias, é bom que haja exames nacionais. Vítor Barbosa. Eu ia já apanhar boleia, mas não. Eu queria terminar falando da universidade sobre essa questão. Não sei se me permite, Alves. Permito. Não permite, né? Por pouco tempo. Eu louvo a iniciativa do Inarés, quem já falou é o Brás, não é? Porque já era... Mas qual a iniciativa do Inarés? De avaliar as instituições de medicina numa primeira fase do ensino superior. As instituições dos cursos da área de saúde. Dos cursos de saúde. Eu dirigi um gabinete de inspeção do Ministério do Ensino Superior. E eu sei como é que são aprovados os cursos, como é que são aprovadas as instituições. E, com bom rigor, mais de metade das instituições do ensino superior que estão legalizadas em Angola estariam fechadas. Porque estão mais a deformar do que a formar. Vítor Barbosa, eu queria que entrasse pela porta do Exame Nacional também. Né? É um facto, é uma realidade. Deve-se suspender ou continuar a ir corrigindo à medida que se vai tomando conhecimento das situações críticas? Eu sou por exames de aferição. Exames cujos resultados sejam instrumentos pedagógicos para melhorar a intervenção por forma que a escola não tenha como função ser uma peneira para passar uns e reprovar outros. Portanto, isto com base no princípio de não deixar ninguém para trás. Quando se fazem os exames, tem que se analisar as causas reais daquelas notas e não apenas para rotular as pessoas, o aluno de nota 20, que às vezes é 20 na escola e 0 na vida. E por que eu vou para essa 0 na vida? E se me permite, Charles, agora eu entraria exatamente para algo muito importante
o Chocolate disse, é a questão de conceitos. Nós temos que ser claros na socialização de conceitos em Angola e sermos coerentes em relação a ele. No meu entendimento, a educação é o processo da aquisição de competências para a vida, para a realização dos sonhos pessoais, para o mercado do trabalho, para o exercício da cidadania, para ter o pensamento crítico. Quando não é assim, nós estamos a fazer o branqueamento do capital humano. Ou seja, muita gente com altos títulos acadêmicos, olhamos para o seu comportamento na rua, ficam a seguir a uma passagem para peões. Se mandarem parar as pessoas que não permitiram que o peão passasse, contemos e se pedirmos os certificados de habilitações, tem muitos que têm títulos de doutores, licenciados, pelo menos acima do ensino fundamental, quando a leitura da passadeira aprende-se na escola de condução e não só. A outra é aquela questão de fazermos uma educação cuja avaliação está muito centrada nas competências facilmente mensuráveis, cognitivas. Estamos a desviar-nos de aspectos fundamentais da educação, que é a vida com base em princípios, valores. E como dizia Maria Montessori, ensinamos as pessoas a competirem nas escolas, mas depois falamos de paz, de solidariedade. Nós, os próprios professores, não são cidadãos que exercem cidadania. Está aqui o sindicalista, sabe, que em muitas instituições dos ensinos públicos, o próprio professor não está, aliás, do ensino privado, não está sindicalizado. Ele próprio não tem a cultura do exercício das suas liberdades fundamentais, não transmite este sentimento nos próprios estudantes. O pensamento crítico é muitas vezes bloqueado na escola, e então todos esses aspectos nas relações humanas na escola vão produzir na vida outro tipo de cidadãos e não essa qualidade que nós temos de pessoas que têm o poder de decidir e decidem sem ter em conta os direitos humanos de que falam. Nós temos grandes conflitos nos trabalhos, porque as pessoas passam a vida a competir e a degladiarem-se em vez de cooperar. Isso prejudica a economia e a sociedade em geral. Mas há uma questão de que falou o Francisco Teixeira no início do debate, que tem a ver com algo de base que estará eventualmente à montante da própria educação formal e da saúde pública também. A pobreza das nossas comunidades, qual é a cidadania para um mendigo, um indigente? Quando um professor sai da escola e vai vender grades de gasosa para pagar a propina dos filhos, qual é o tempo que ele terá para preparar a aula do dia seguinte? Há aqui um ciclo de empobrecimento. Nós já falámos aqui neste programa, noutra ocasião, com outros convidados, que o próprio ciclo de empobrecimento generalizado e crescente que se tem registrado ao longo dos tempos também impede que a educação e a saúde... Nós tivemos aquele exemplo de um programa, e o Carlos e o Jaime lembram-se, que há crianças que são levadas aos centros de reabilitação nutricional, alguns que existem nos bairros, e que poucas semanas depois regressam porque são reabilitados nutricionalmente no hospital, regressam a casa e 4, 6 semanas depois estão outra vez subnutridos. Porquê? Porque a família é pobre. Qual é o impacto da pobreza na educação? Tendo em conta que é uma pobreza generalizada. E volto ao Francisco Teixeira. O professor e o aluno vão aliviar-se no mato, na parede da escola. Eu estive a visitar uma escola em que as professoras pedem às alunas para porem um pano para cobrir enquanto elas fazem as suas necessidades fisiológicas. Tudo isto está muito anterior ao conceito clássico de educação. Vamos também... Deixa-me só acabar em menos de 60 segundos para concluir, que eu diria, aquilo quando tivemos Covid, e disse aqui no início que nós não tivemos lições. Se as pessoas na escola tiverem condições de higiene, o lavar as mãos já ninguém nos precisa dizer pela rádio ou pela televisão. Está automatizado. Mas a escola não tem água, Vitor. Exatamente, esse aspecto. As infraestruturas não permitem uma educação de qualidade. Mas também não há água, desculpe, não há água em toda a comunidade. O problema, nós já tivemos grandes avanços no abastecimento de energia elétrica.
há avanços consideráveis. Por exemplo, aqui em Luanda eu nunca mais ouvi barulhos de geradores como a gente via aí uns anos atrás. Mas em termos de água, aqui no Nova Vida, onde nos encontramos, as pessoas tomam banho de caneca, como fazíamos há 30 anos atrás. Portanto, se não há água num bairro de classe média como Nova Vida, haverá água nas escolas, Vítor Barbosa? Ainda introduzem mais confusão na escola, como, por exemplo, distrito urbano, quando a criança aprende na escola um conceito de urbano que não tem nada a ver com aquele distrito. Carlos Rosado de Carvalho, por isso não há condições. Eu ia dar a palavra ao Teixeira, mas o Carlos pediu um ponto de ordem. Enfim, por acaso não é provavelmente ponto de ordem o Teixeira. Um ponto de ordem. Não, então deixa para trás. Queria só citar o Presidente da República mais uma vez. O desenvolvimento do capital humano emergiu como elemento central nas prioridades até 2050. Estou a falar de quem? Do plano de longo prazo até 2050. Estratégia Nacional de Longo Prazo, exatamente. Angola 2050. Exatamente. É expectável que o crescimento populacional seja a maior fonte de riqueza e crescimento, mas pode também igualmente tornar-se um desafio que não sejam criadas condições para a realização plena do seu potencial. Estamos a falar de capital humano. Aqui os de esquerda não gostam diz que é mercantilista o capital humano, mas é capital humano. E então diz também o Presidente, as áreas de educação, da saúde, da família e da proteção social serão fundamentais. Portanto, nós não precisamos de ensinar nada ao Presidente da República, porque ele já sabe. O que eu quero dizer? O nosso problema é de gestão. O nosso problema em Angola é de gestão. Nós não sabemos gerir os recursos de que nós dispomos. Este é que é o problema. Políticas, Chocolate. Tu estudas isso, sabes melhor do que eu. Não estão, as políticas não estão todas no papel. O papel aceita tudo. Estamos todas no papel, o papel aceita tudo. O nosso problema é de gestão. Nós não estamos aqui a inventar nada, nem estamos a dizer nada de novo ao Presidente, nem ao Governo. Eles sabem o que nós estamos a dizer. Francisco o problema Teixeira. É de gestão. Francisco é o Teixeira. problema da Angola. Afinal de contas, não são só os alunos, cada um tem a merenda escolar, cada um tem aproveitamento e que provocam o abandono escolar. Os próprios professores saem de casa às 5 da manhã, às 6 da manhã, também dão aulas com fome. É um problema de pobreza generalizada. E há casos de algumas escolas em que o professor obriga o aluno a trazer lanche. O professor obriga o aluno a trazer lanche para ele, professor. Mas queria ouvir o Teixeira também. Aqui há uma permuta, né? Há escolas em que tu vais, os professores às vezes tiram 200, 100 para comprar bolinho quando as crianças caem com fome. Muitas vezes as crianças estão sempre a cair com fome, estão sempre a ter fraqueza. Os professores têm um grande... E aqui é um cule para todos os professores do ensino primário. São verdadeiros guerreiros, dedicam-se às crianças, cuidam daquelas casas como se fossem seus filhos. Mas também há aqueles lados que os professores depois não têm comida, os estudantes é que eles dão um bolinho, dão um 100, um 200. Nós somos também solidários com eles às vezes, mesmo sem salário, em função da situação que eles têm. Mas isso é sistema. Nós devíamos estar todos a chorar. A chorar, sim. Infelizmente, às vezes nós também lhes damos, as crianças também dão alguma coisa. Mas nós já falamos várias vezes que o governo está a brincar com a educação e nós já dissemos várias vezes que essa brincadeira é má. É uma brincadeira má, porque não podemos aceitar, né, que um governo que tem dinheiro para construir muros de betão, daqui do Bungo até o novo aeroporto, está a construir muros de betão, não tem dinheiro para comprar giz. Não tem dinheiro para comprar quadro, não tem dinheiro para comprar livro de ponto, não tem dinheiro para comprar absolutamente nada, né? E aqui eu discordo quando se diz Eu acho que a Unicef, PNUD, a Unesco não são culpados, mas são coniventes. Porque não se aceita que... eles aceitam isso. A Unicef no Brasil, a Unesco no Brasil, são um pouco mais contundentes que os governos, são um pouco mais presentes. Aqui eles andam aos beijos, andam namorados. Mas aqui voltamos ao que disse o Carlos Rosado de Carvalho. A Unesco é a mesma. Agora, os governos de Angola, do Brasil, do Botsuana e de Cabo Verde são diferentes. Não, se calhar os que estão aqui andam aos namoros com os governos centrais e acabam não fazendo. Agora, era só para acabar... Que são politicamente corretas. Sim, correto, mas as recomendações estão lá. Estão lá, sim. Agora, a outra questão que... Nós temos mesmo que mudar o país rapidamente, senão nós vamos... Porque quando você... Senão nós vamos quê? Senão não vamos avançar. Quando nós estamos a regredir. Quando você vê a ideia, quando você vê o diretor da ENDE, o diretor da IPAL, a mandarem numa escola pública, desligar a energia, porque a escola pública, onde tem criança no primeiro ciclo, tem dívidas, você diz que esse país está falido. O país está perdido. E eu gostaria de deixar aqui um recado muito firme ao Ministro da Energia e Água
ao diretor da ENDE, ao diretor da IPAL, por favor, não importa se vocês precisam de dinheiro para comprar pneus do carro, precisam de combustível, não vão mais às escolas públicas cortar água, cortar luz por causa da dívida, não façam isso. E já que nós estamos a ser bem-humorados, mesmo perante tamanho sofrimento, é preciso sublinhar que a ENDE e a IPAL não têm coragem de cobrar aos quartéis das Forças Armadas, que também não pagam. Vão cobrar as escolas públicas, mas as unidades militares... A cidade alta será que paga? Ponto de interrogação. O Jaime está... Brás, vamos dar um espaço ao Brás. Na TAG, o gabinete de voo presidencial tem um grande quilap lá. Quilap de quê? De combustível? Dívida. Deve ser 30 e tal mil milhões. Aliás, o Estado é o maior empregador e o maior devedor. Mas, Jaime... Portanto, vai cortar os voos. Jaime, vai ser o teu primeiro e talvez o único pronunciamento relativamente à qualidade. Não, porque já são... Temos para falar 20 minutos. De educação, cidadania, justiça, igualdade. Não, mas eu também disse algo muito tempo. É muito importante. Eu disse que nós em Angola não respeitamos um recurso precioso que é irrecuperável. Chama-se tempo. Eu estou calado desde o fim do primeiro painel. Mas dei-lhe a palavra e está a reclamar, está a consumir tempo. Mas ainda não formulou a sua questão, não me provocou, Alves. Como é que eu vou me antecipar? Se eu não sei o que pretende que eu diga. Na opinião do Joaquim Jaime, o ensino em Angola enferma de vários problemas. Por que razão? Antes de responder essa questão, eu gostava de fazer uma pequena emenda lá atrás. Políticas públicas não têm que ser necessariamente de Estado. Elas podem ser de Estado como de governo. Então, quando aquelas são de governo, elas podem ser por via de decreto, despachos, leis na ocasião, depende. E aquelas mais estruturantes que são aprovadas a nível da Assembleia Nacional, de modo a vincular o país, independentemente das variações políticas que possam ocorrer. Nós temos sim políticas públicas em Angola. Mas agora, relativamente ao ensino, parte dessa questão nós já abordamos no primeiro painel. E o Teixeira traz aqui uma questão que ele diz, parece muito de esquerda, mas é verdade, essa luta de classes. E a educação é esse instrumento que pode ser usado habilidosamente, que é para poder segregar, dividir, estratificar as classes. Chamas isso habilidosamente? Não será criminosamente? O criminoso também é habilidoso. Também é. Ele faz tudo que é para não ser pego. E aqui, quando falamos em habilidade, até pode-se atribuir aqui uma aparente noção de legalidade, boa vontade em relação às coisas, quando há, de facto, lá no fundo, essa vontade de estratificar a sociedade, partindo já da educação. Então vamos colocar a questão de forma mais clara. Joaquim Jaime, a qualidade do ensino em Angola, na sua opinião, é boa? Eu vou reproduzir dois pronunciamentos do Presidente da República, um feito em 2020, outro em 2021. Ele diz que não é boa, e eu concordo. Concorda porque o Presidente disse? Não, ou concorda não é. Porque acha que não é boa? Não é isso. Só para dizer que lá no mais alto cadeirão há esse entendimento de que a educação não é boa, não tem qualidade. Ou há essas manifestações de... Não. Está a falar, não está a fazer. Não. Mas já que a minha provocação é, quando diz, eu gosto muito quando toma o Presidente da República no seu discurso como exemplo. A questão é, não será o Presidente da República, as políticas de governo do seu executivo que sinalizam também tal qualidade de educação que é deficitária? Repara uma coisa, o mudar é um ato de humildade e ele tem que partir pelo reconhecimento dessa deficiência e depois no segundo passo assumir a necessidade. E para quando o segundo passo? Esse segundo passo não é tomado sozinho. Quem está a governar é um dependente. Eu tenho a visão política, mas depois quero que aos mais diversos níveis tragam uma solução para poder materializar aquela minha visão política. Daí que a qualidade dos departamentos ministeriais tenha muita influência sobre a qualidade das políticas públicas que são aprovadas aos mais diversos níveis. Quem garante a composição dos departamentos ministeriais? Há uma visão compartilhada em relação a isso decorre do nosso próprio sistema político. O Presidente da República não tem autonomia, por exemplo, que tem um presidente norte-americano de indicar a sua equipa, porque aqui a legitimidade para governar é do partido que vence as eleições com cabeça de lista. E a composição do executivo tem de passar
pela aceitação do órgão de cúpula do partido governante, que é o Birro Político, e depois o Presidente da República, então, no âmbito das suas competências constitucionais, vai nomeando as pessoas. Então quer dizer, Joaquim Jaime, que a responsabilidade é partilhada pelo Presidente da República e o Birro Político do MPLA. Está identificado. É uma responsabilidade... Está identificado o responsável, do MPLA. É uma responsabilidade partilhada, porque o sistema político induz a esse compartilhamento da responsabilidade. Agora, vamos cá ver uma coisa. Não, desculpe só. Chegados, qual é o recado... Estamos mesmo a caminhar para o fim do programa, meu caro. São 12h41. Temos apenas 15 minutos para encerrar este programa. Qual é o recado para os responsáveis ou os corresponsáveis? Sua Excelência, Sr. Presidente da República e o Birro Político do MPLA, para que a educação, de uma vez por todas, possamos virar a página e corrigir os problemas que estamos aqui a constatar. Parte das questões nós já apresentamos aqui, mas isso aqui temos que seguir uma certa sistematização. Se nós desenhamos uma visão para a educação, na Lei de Base 2016 ou 2017, que depois foi revista em 2021, temos uma visão para a educação no PND, temos uma visão para a educação de longo prazo, temos aquela de curto, os instrumentos que fazem acompanhamento, avaliação e monitoria, avaliação dos resultados, que seja de impacto, de objetivos e metas, isso tem que ser feito. E que normalmente essa dimensão técnica do acompanhamento da questão deve ser feita por pessoas sem qualquer interesse político na coisa. Quer dizer que deve ser feito, mas não tem sido feito. Não tem sido feito, porque se a gente estabelece objetivos, depois vai escalonando temporariamente algumas metas, tem que haver pessoas cujo compromisso é com o cumprimento daquilo, independentemente das consequências políticas que decorrem daquilo. Só um ponto de ordem. É só para essa parte. Vou transformar o seu ponto de ordem na sua última intervenção. Há um documento do Ministério da Educação que avalia a reforma educativa. Foi com base nesse documento que, na altura, o atual ministro da Cultura disse que foram detectados 40% de pessoas que não sabiam ler. Há esse documento, portanto, não há nenhum problema. A avaliação foi feita da reforma, chegou-se à conclusão. Por isso é que todo mundo hoje diz que a monodocência não funciona, devia ser retribuída. Não só a monodocência, mesmo a nível do conteúdo. Não, é só para reforçar, dizer, não é que a avaliação não é feita, eles fazem os resultados, os pontos vários de estrangulamento do sistema são conhecidos. A ação inativa é só da responsabilidade. Mas agora repara, aqui o pessoal como é o nome? Brás. Chocolate Brás. O Chocolate Brás, ele foi muito metódico na sua primeira intervenção. E ele falava de sistematização. Eu posso avaliar a minha própria política e ter a liberdade suficiente para identificar meus próprios erros. Mas uma avaliação do ponto de vista de monitoria que não gera... Uma avaliação externa? Sim. Podia ser externa, interna, podia ser ouvir as partes interessadas, aqueles que são os destinatários dela. Externa aos executores, externa ao governo. E essa avaliação externa? Só para dizer que eu posso fazer uma avaliação, mas se essa avaliação é engavetada, ela não produz conhecimento, não gera consequências para a melhoria. Isso aqui é mera formalidade técnica administrativa, não serve para nada. Muito bem, Joaquim Jaime. Chocolate Brás, o seu último minuto, se faz favor. Meu último minuto, eu vou correr. Vou aproveitar primeiro as palavras do professor Vítor Barbosa para dizer que, de facto, é necessário que Angola adote um conceito de educação. Quando eu digo conceito, não é só a definição do termo, mas o que se espera com a educação, né? Isto, a meu ver, só vai ser possível se nós tivermos esse Conselho Nacional de Educação que produza um documento... Só uma coisa rápida. Quem deveriam ser os integrantes desse Conselho Nacional de Educação? Ele deve entregar estruturas do Ministério da Educação, do Ensino Superior, da Cultura... Ou seja, e onde fica a sociedade civil? Pois eu enquadro nos parceiros sociais, a sociedade civil, os órgãos colegiais e profissionais, inclusive os professores, os SOBAs. Ou seja, é preciso envolver toda a comunidade para pensar o conceito, a partir do conceito, definir estratégias e indicadores. Agora, o Joaquim falou muito bem sobre a questão das políticas. É importante sempre recordar que política pública, política educacional, não é um conceito racional e organizado. Ele é feito de disputas, há os consensos possíveis. O que nós temos na educação hoje, do ponto de vista da política, é o possível do ponto de vista da ação governativa, mas não é o final, porque pode ser alterado.
E eu vou tomar aqui duas coisas muito rápidas. Nós temos dados produzidos recentemente no Ministério da Educação que indicam que 89% das escolas em Angola não têm orçamento via Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado. E 7% de outras escolas nem conhecem sequer o que é isso orçamento. Depois temos 73% das escolas estão localizadas no ambiente rural. Além disso, temos 23% de professores que não têm formação pedagógica. O que é que eu quero dizer com estes números? Para terminar, é preciso pensar uma política para a educação que considere uma estrutura de financiamento. Pode ser esta que integra tanto o OGE com essas doações que eu me referi, mas não precisa ser só doações externas. É preciso, porque há gente com poder econômico que pode e que tem intenção de ajudar. Sim, mas quando o Estado desperdiça dinheiro com questões supérfluas ou não prioritárias, também tem que se melhorar a qualidade da despesa. Eu me referi a isso na minha segunda intervenção, a questão da qualidade da despesa. Estou a me referir agora especificamente o que é que nós precisaríamos fazer para mudar a educação. Precisaríamos repensar a estrutura de financiamento, integrando doações e outras pessoas que têm interesse em subsidiar o sistema. Precisaríamos empoderar as famílias do ponto de vista socioeconômico para que nas zonas rurais não haja tanta necessidade que eles passam. E, por fim, precisaríamos ter um sistema de formação de professores que olhasse que da educação primária ao ensino superior, onde há necessidade de professor especializado, com as maiores competências, com a formação diversificada e diferenciada, é na formação básica. Acontece ao contrário, os professores de ensino primário, tendencialmente, quando aumentam o nível de formação, vão para o superior e acabam por deixar. Então, seria isso que eu colocaria. Carlos Rosado de Carvalho, o teu último minuto, faz favor. Pois, eu regresso ao problema. Acho que tudo aquilo que o Chocolate diz, se nós formos ler os documentos oficiais, está lá. Formação de professores, todas essas coisas. Está lá tudo. Não. Mas então, qual é a explicação? É teatro? Está escrito e não se faz porquê? Pois, porque lá está. O nosso problema é o problema de gestão daquilo que nós temos e que sabemos fazer e de definição de prioridades. Nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, esta questão da formação de professores é muito coisa. Enfim, nós andamos na escola antes da independência, não é? Os nossos professores não eram PhDs e licenciados e agregação pedagógica e todas essas coisas todas. Faziam-se com pessoas relativamente preparadas. Bem preparadas. Não é preciso 2 anos de agregação pedagógica. Não é preciso. Isso é o ideal, não é? O ideal são essas coisas, mas nós precisamos de pessoas, o Chocolate, aqui o Chocolate, essas pessoas que estudam muito profundamente estas coisas, é muito wishful thinking, mas nós precisamos ser mais pragmáticos relativamente à gestão. E foi a questão que eu coloquei ao Amílcar, que perante a gama de dificuldades, a realidade, exatamente, temos que ser mais expeditos, realistas. Isto é o ideal. Agora, temos que entregar isto a um bom gestor, não é? E que ele que gira como é que nós vamos chegar a estas coisas. Porque com os problemas que nós temos, é impossível nós termos estas coisas. E o fundamental, mesmo o fundamental, é a questão, isto é de economia, que é, a economia é a ciência da alocação dos recursos. Portanto, nós temos poucos recursos, mas temos muitos comparados com outros países que fazem muito melhor do que nós. Caso, nomeadamente, de Moçambique. Sim. Esta coisa do financiamento, eu tendo talvez aqui a discordar do Chocolate. O grosso de financiamento é público. Tem que ser público. Tem que ser o governo a investir no setor da educação. Se conseguirmos doações de outros sítios, eu pessoalmente não doava dinheiro a Angola quando Angola anda a gastar dinheiro em carros, anda a gastar em aeroportos. Não pode ser. Já disseste isso. Cláudia Matoso, o seu último minuto, faz favor. Vou pegar o fio do Chocolate Brás. Primeiro, investir nas infraestruturas. Não estamos a falar simplesmente de salas de aulas, mencionamos aqui laboratórios, quadras poliesportivas, investir nos professores, dar aquela formação contínua, rever os programas, os conteúdos programáticos e ter maior cuidado também na autorização de novos cursos. Porque o que acontece? Acabamos de ter aí vários cursos que vão saturar o mercado. Nós vimos aí vários colégios a abrir, ou instituições de ensino superior a abrir curso de gestão. Mas qual é a real necessidade do país? Pensar no país
qual é a necessidade que o país tem. Eu tenho essa necessidade, então vamos abrir para esta necessidade. Por que vai acontecer? O governo vai gastar dinheiro para contratar expatriados para poder satisfazer as necessidades do país e nós aqui sempre a saturar o mercado com os mesmos cursos e uniformizar também os currículos desse ensino. Por quê? Imagina, um estudante estuda na instituição A, quer mudar para a instituição B, tem que rever as cadeiras. Mas o curso é o mesmo. Por quê? Porque os currículos não estão uniformizados. Nem devem estar. Isto é tema para um outro debate. Miguel Filho, o último minuto, faz favor. Bem, o último minuto, eu diria, portanto, iria na linha de pensamento do Carlos Rosado. O problema é de gestão, porque temos estado a dizer que o Orçamento Geral do Estado atribui 6%, sabemos que é muitíssimo pouco. No entanto, também sabemos que se aumentar para 10 ou 15, não vai melhorar por problemas de consciência. Por quê? Porque as escolas, neste momento, as aulas já iniciaram e lá nas zonas rurais há escolas que nem sequer programas têm. Já nem falo dos manuais que está aqui a reivindicar o Teixeira. Não tem programas. Há escolas que não recebem kwanza para a manutenção ou limpeza, para comprar vassoura. Então, é um problema de gestão. Por quê? E os municípios, as administrações municipais, não sei se agora são distritos ou são o quê? Administrações municipais. Também existem, sim. Só uma lei escrita e aprovada no papel, nada mudou ainda. Da verba que recebem, para além daquela de salários, ele também está preocupado em pôr alguma coisa no bolso. Então, o problema é fundamentalmente de gestão, do topo à base. Do topo primeiro, dos deputados, muitos deles que são professores universitários, saíram dos professores do ensino fundamental, ao revestirem-se daquela capa de deputados, esquecem que alguma vez passaram pela escola e não defendem os interesses dos filhos dos pobres, porque quem está aí nas zonas rurais, mesmo aqueles deputados que vieram do campo, agora os filhos estão em Portugal. Portanto, demitiram-se, sim, é a realidade, não é? E de todos os partidos. Demitiram-se do ensino público, não é? E, naturalmente, aquelas escolas estão voltadas ao abandono. Não existem nem programas, nem manuais. Imaginemos nós, se cá em Luanda não existem manuais, lá no Caimbambo e não sei o que mais, o que é que será a pensar? Portanto, para fechar, eu diria mesmo que o problema é consciência. Não existe uma consciência nacional, portanto, o patriotismo que temos estado a gritar não existe. Precisa ser cultivado. Vítor Barbosa. Eu só fala bem quando está calado. Não, eu, na verdade, gostaria de dizer que devemos ser coerentes com algumas coisas. A primeira é Estado democrático de direito. Ora, só a democracia representativa não responde a esse desígnio. Nós continuamos a decidir a partir do topo. A democracia participativa é ignorada. E já Júlio Nyerere dizia que os povos não se podem desenvolver. Só se pode desenvolver eles próprios participando. Mas Nyerere também era um ditador, não é? E pode ter cometido erros, mas disse isso que eu hoje acho extremamente... Não, e aqui tens... Eu gosto desta tua observação. É que aquilo que diz também Paulo Freire. Nós temos que reduzir a distância entre as nossas palavras e as nossas ações. Claro. E isso só é possível quando Angola suprir o principal déficit, que não é da economia, não é das finanças. É o déficit de cidadania. Com o exercício da cidadania, nós vamos ter todos os programas e políticas públicas de Estado, sublinho isso, como políticas para o desenvolvimento endógenos a partir da nossa realidade e não meramente para cumprir o que nos dizem a partir de fora. Podemos conciliar, sim, o esforço entre o nosso desejo e nesse sentido de fazermos parte da comunidade mundial, mas sem subestimarmos a nossa inteligência para construir um país mais inclusivo, que não estamos a fazer. Joaquim Jaime, para não me acusar, tem um minuto para o remate final, já que a última intervenção sofreu muitas interrupções da minha parte. Sim, eu gostava que voltássemos ao tempo em que o estudar era um dever revolucionário. E entendia-se efetivamente que naquela altura... Dever revolucionário. Era um dever revolucionário. Mas não era um direito para todos. Mas era... Não tínhamos crianças na rua, sem escola, não tínhamos essa vagabundagem de hoje. Todo mundo andava na escola e todo mundo aprendia com algum rigor. Porque entendia-se que a educação era um elemento diferenciador
para o desenvolvimento de Angola e para a defesa das nossas conquistas alcançadas em 1975. Entendia-se também que um cidadão educado era um cidadão bem comportado, partícipe, era um cidadão que evitava o máximo possível a contradição com a lei. Um cidadão instruído era um ativo para a sociedade, para a sua família, e era o melhor que podia acontecer com ele mesmo. Então temos que recapitular esse valor da educação para o país, para as famílias e como para o cidadão. Uma sociedade educada precisa de menos polícia, coloca menos pressão aos serviços prisionais, coloca menos pressão ao saneamento básico, porque ele vai participar do tratamento de tudo isso. E precisa de menos cemitérios. E precisa de menos cemitérios. Então, investir na educação é investir no país. Já dizia alguém aí na África do Sul, se quer travar um país, danifica a sua educação. Nelson Mandela. Francisco Teixeira, para a sua geração, perante esta educação, onde é que vamos parar então? Nós estamos a passos largos para o abismo, nós não temos outra saída. Eles não estão preocupados com isso, os filhos estão embora fora, para eles nós não valemos nada, as crianças pobres não valem nada, não têm qualquer valor, se tivesse algum valor eles teriam feito alguma coisa. E nós gostaríamos também de não só criticar, encorajar alguns diretores que estiveram muito bem nesse processo de inscrições e provas e testes, né? Salientar aqui o IMSE do Bengo esteve muito bem organizado, o IMEL esteve muito bem, o Alda Lara, a direção do Macarenco, o IMSE do Zango, o Politécnico do Zango 8000 também esteve muito bem, o Simeone Mukuni, gestão do Quilamba também esteve muito bem, gestão do Kikolo, o IMSE do Quilamba, né, o Politécnico do Kwanza Norte, são escolas que estiveram muito bem nesse processo todo e gostaríamos de pedir aos diretores que não entrassem no jogo do Ministério da Educação de 35 alunos na sala de aula, porque para nós é na quantidade que sai a qualidade quando não chega a todos, não é qualidade, é privilégio, e o governo não tem moral de ir nas escolas, dizer que só estuda 30 alunos, só estuda 40 alunos, porque são eles que não constroem escolas, são eles que tiram o dinheiro daqui, vão construir casas em Portugal, vão comprar casas nos Estados Unidos, que são eles que ficam com tanto dinheiro, parece que querem fazer condomínios na Lua, então não tem moral de ir para as escolas e dizer que só pode estudar 30 crianças. Muito bem, o programa está encerrado. O Amílcar está a pedir a palavra. Consegue falar em 15 segundos? Talvez em menos. É só para dizer, em relação ao exame especial, os exames especiais, a primeira coisa a fazer é aboli-los. A segunda coisa é começar por onde devia ter iniciado. O que? Uniformizar, garantir que em todas as escolas, no mínimo em Luanda, quando terminasse o semestre, todos dessem os mesmos conteúdos. Vou dar um exemplo e termino mesmo. Eu em Cuba, fiz o secundário em Cuba, por exemplo, fui transferido de uma escola para outra no meio do ano letivo. Quando fui para outra escola, não fui transferido, o conteúdo era o mesmo no dia em que lá cheguei. Isso é que tem que ser feito. Muito obrigado. Estimados ouvintes, muito obrigado pelo prazer da audiência. Em nome de João Pedro e Abdego Simão, eu sou Alves Fernandes e voltarei no próximo sábado. Para todos, bom fim de semana. O Estado da Nação. O país real. O país real. O debate de ideias sobre os assuntos da atualidade. O Estado da Nação.